Oi, gente, agora oficialmente. Se vocês quiserem sentar mais perto ou não, aí vocês ficam à vontade. E eu vou, enquanto ele vai apresentar para vocês sobre o nosso trabalho, e eu peço desculpa por estar com o celular, é que eu vou compartilhar o vídeo deles para chegar em todo mundo que tem na nossa página, tá? Então, desculpa eu estar com o celular. Bom, então, bom dia. Fico muito feliz que vocês vieram. A gente vai compartilhar o evento também pelo site do Tapera e pelo site do Razão Inadequada. Meu nome é Rafael, este também é o Rafael. A gente escreve no site de filosofia chamado Razão Inadequada. O site já tem 7 anos e a gente, desde então, tem dado alguns cursos online e presenciais sobre filosofia. No site, a gente fala sobre vários filósofos e ainda sobre outros temas. Os principais filósofos que a gente escreve lá são 4. São Deleuze, Foucault, Spinoza e Nietzsche. Como Nietzsche é mais famoso, a gente já recebeu outros pedidos de cursos de Nietzsche, etc. e tal. A gente tem uns 3, 4 cursos. A gente terminou um agora. A gente terminou um, chama Como Filosofar com um Martelo, que é um curso sobre uma introdução baseada no Crepúsculo dos Ídolos. E aqui com o Tapera, a gente deu alguns cursos no ano passado, e esse ano a gente planejou de fazer uma reunião desses filósofos, desses 4 filósofos que a gente tem se debruçado mais. Tem outros, mas esses são os 4 que a gente se debruçou mais. Então a gente pensou conceitos fundamentais. Simples, rápido e fácil. Pensando nos conceitos de uma maneira bem prática, de uma maneira bem mais nua e crua, sem dar muita volta, sem enrolar demais, de uma maneira mais clara. Sim, esse foi um curso que a gente deu em 16 aulas, um curso online, que a gente deu, teve um público grande, foi bem legal. E agora a gente está repaginando ele para a versão presencial, que é sempre um pouco diferente, né? Na internet é sempre um pouco mais distante. E aqui a gente vai, então, tentar refazer essas 16 aulas divididas por filósofos. E esse curso, que começa hoje, é o Conceitos Fundamentais Nietzsche. Pensar em conceitos fundamentais é pensar em conceitos como ferramentas. Essa é a ideia. Pensar num amor fati, por exemplo, é um conceito nietzschiano, como uma chave de fenda, como uma chave inglesa. O que você faz com ele, o que eu posso fazer a partir de um pensamento, o que um pensamento me leva a fazer, a ação que brota de uma ideia, né? Sempre pensando dessa maneira. Por isso, esse nome Conceitos Fundamentais tem esse sentido que não é só utilitarista, né? Eu acho que utilitarista é muito pouco, muito baixo, é para a vida, é no uso intenso da vida, no que pode se fazer com o pensamento e com uma vida. Esse curso, Conceitos Fundamentais, ele é também uma introdução à maneira de esses filósofos pensarem. Então, é um curso, sim, introdutório. Não é preciso ter lido Nietzsche, não é preciso ter lido qualquer um dos outros que a gente for falar. No caso, aqui é Nietzsche. Mas a gente gosta da ideia de fazer uma introdução não didática, digamos assim. A gente tem alguns pés atrás com a didática, né? Principalmente em se tratando de um filósofo como Nietzsche, um pensamento demais deveras sistematizado, assim. A gente gosta de fazer filosofia mergulhando de cabeça, pensando que a gente pode abrir o livro e tentar entender o que está escrito. Não necessariamente a gente precisa de tanto anteparo, tantos apoios. Talvez tenha alguma coisa ali que a gente consegue pegar numa primeira sentada, numa conversa de 2 horas. Essa é a ideia. Então, esse curso sempre partiu de uma ideia muito ousada, que era pegar um conceito e falar dele em 2 horas. Um conceito em 2 horas. Às vezes, alguns deles, por exemplo, estão ao longo de um livro inteiro. Por exemplo, O Eterno Retorno. Alguns outros não, alguns eram um pouco curtos e a gente precisava estender.
Então foi um processo interessante que a gente fez e que agora a gente vai fazer de novo porque a gente achou que funciona esse uso não didático da filosofia, né? Porque a gente conhece um uso didático, acadêmico da filosofia, inclusive tem muitos livros de introdução aos pensadores que são muito bons. A gente não está não recomendando um procedimento, a gente só está indo para o outro lado, para ver o que acontece. Então, é normal sair dessas aulas um pouco confuso, a gente pode ajudar e aí sim oferecer leituras complementares, mas é interessante sair confuso também. É interessante na medida em que isso pode provocar algum tipo de interesse que venha de algum outro lugar que a mera vontade de entendimento, da onde a mera vontade de entendimento parte, né? Essa vontade de ter um corpo a corpo com a filosofia talvez seja bastante interessante. Acho que é uma maneira diferente de apresentar um filósofo, que é, ao invés de ser uma maneira cabeçuda, onde você tira o livro empoeirado da estante, é uma maneira mais intensa, uma maneira de você ser afetado por uma aula, por exemplo, de você ser afetado por uma frase, de você ser afetado, no caso de você estar andando pela internet meio perdido, ser afetado por um texto que você clicou. E aí você leu algumas frases lá, leu algumas coisas lá, leu uma citação lá e falou, puta merda, o que é isso? Por que eu nunca tinha pensado isso? E por que eu nunca tinha sentido isso desta maneira? Por que eu nunca tinha olhado para as coisas dessa maneira? Então, a filosofia, ela passa por uma questão do afeto. Ela passa por uma questão de uma maneira de viver. Ela está em nós, está em mim, está no Rafael e está em vocês de alguma maneira, onde pensar é mais do que simplesmente pensar. A aula aberta é focada mais nessa ideia. E é claro que as aulas, depois, as aulas têm um cuidado um pouco maior, mas, ao mesmo tempo, essa primeira ideia ela nunca fica de fora, né? O nosso medo é que as ideias, ou a filosofia, especificamente, seja algo puramente para enfeitar, né? A gente não quer isso, com certeza. Sim, ou que seja restrito a um uso muito hermético, a um uso onde você precisa de um ambiente certo, com uma pessoa que já leu, sabe? Você só pode ler Nietzsche depois de ter lido Kant, Hegel e Schopenhauer. Pô, então eu vou ler quando eu não sei quando, né? Acho que eu não chego. E se você for indo para trás, só depois de Tales de Mileto, Sócrates, Platão, né? E aí não dá certo. Então, a ideia hoje é falar basicamente, tentar responder uma pergunta, que é: o que é filosofia para Nietzsche? Os 4 cursos que a gente imagina começam dessa maneira, tentando responder a pergunta: o que é filosofia para esta pessoa? Isso se desdobra também na pergunta: o que é um filósofo? Né? Então, a gente vai passar o tempo todo falando disso. O que é filosofia? É um ótimo tema de abertura de um curso de conceitos fundamentais, a gente pensou. E o que é um filósofo? Né? Por que uma pessoa se diz filósofa e o que acontece? Né? Que transformação miraculosa é essa que uma pessoa se diz filósofa e diz estar filosofando? Sim, o que o Rafa falou é muito importante. No Nietzsche, essa pergunta, já para a gente começar a entrar no pensamento dele, faz muito sentido dessa maneira. O que é um filósofo? A filosofia nietzschiana é uma filosofia de primeira pessoa, eu diria. É uma filosofia feita a partir de si mesmo, né? Então, o que é a filosofia talvez seja distante. O que é o filósofo? Conhecendo Nietzsche, sabendo que ele trabalha com muitos personagens, sabendo que a filosofia dele é uma filosofia aforismática feita a partir de pensamentos que ele tem quase que andando mecanicamente, isso faz mais sentido. O que é o filósofo? As outras aulas desse curso, a segunda aula vai tratar de ressentimento, má consciência. A terceira aula, niilismo e eterno retorno. A quarta e última aula sobre transvaloração e além do homem. As outras 3 aulas se desdobram em 2 conceitos, porque a gente sempre divide. O Rafael dá a primeira parte, eu dou a segunda, ou vice-versa. Mas a gente tentou pegar conceitos articulados, né? Conceitos que vêm já numa mesma fluência. E tem uma parte mais pesada, né? Ressentimento, má consciência, niilismo, que é o Nietzsche mais diagnóstico, um Nietzsche mais, né, tentando entender o que é a cultura europeia, tentando entender o que é esse movimento do homem, e uma segunda parte mais ativa, né? Uma segunda parte onde há uma preocupação maior com a criação de valores, uma segunda parte que quebra exatamente com essa má fama que o Nietzsche tem de ser um filósofo pessimista.
A gente tem horror, porque as pessoas falam isso o tempo todo, e não é verdade. Ele é um filósofo nihilista, mas ele é um filósofo extremamente, não vou dizer otimista, mas ele é um filósofo extremamente alegre, né, de uma potência de vida. Então, as últimas 3 aulas, eterno retorno, transvaloração dos valores, que é essencial, é o livro não escrito do Nietzsche, né, a transvaloração de todos os valores. Ele ficou maluco antes de escrever. E o além do homem, então os 3 últimos conceitos. Isso. Então, acho que podemos agora, feita essa introdução a essa aula e ao curso também, a gente pode entrar nela propriamente. E a gente vai começar lendo um dos prólogos mais famosos, uma frasezinha do prólogo do Gaia Ciência, que diz assim: desde que se é uma pessoa, tem-se necessariamente a filosofia dessa pessoa, ou de sua pessoa. Esse é o segundo aforismo do prólogo do Gaia Ciência, um dos livros principais do Nietzsche, que nos traz a ideia de filosofia e vida como uma coisa só. Que faz, né? Desde que se é uma pessoa, tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa. A filosofia brota da pessoa. Por que que isso é tão importante aqui como saída, de saída para entrar nesse pensamento? A gente vê muito, e o Nietzsche via muito, isso acontecendo. Não tem também? Alô? É importante ter o microfone por causa do online, né? Oi? Voltou. Então, desde que se tem a pessoa, tem a filosofia dessa pessoa. Filosofia e vida são uma coisa só. É um enfrentamento, por quê? É aqui que eu estava, né? Uhum. Vê-se o contrário. Vê-se uma filosofia que tenta se descolar dessa vida. Vê-se um pensamento que tenta fugir do corpo. Vê-se uma ideia que tenta rejeitar a sua origem. E o que Nietzsche está dizendo é exatamente o contrário. Eu quero que a filosofia seja um reflexo da vida. Eu quero ver, tanto em mim quanto em outro filósofo, em outro pensador, como a vida dele influenciou aquilo que ele pensa. Eu não quero só o pensamento, eu não quero só o livro, mas eu quero a vida. Né? Eu quero saber o que acontece por trás. Quase de cara a gente vê uma união entre mente e corpo, né? Ele fala, toda filosofia é a filosofia de um corpo que vive, é a filosofia de uma pessoa. Então a gente vê quase de cara uma união e um pensamento que brota do corpo, um pensamento que não cai mais do céu, né? Quando ele fala tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa, significa que cada um de nós, então, temos uma filosofia. Né? O quê? Uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de, eu diria nietzscheanamente, uma maneira de valorar, de selecionar as coisas. Então, quando ele fala, lá no prólogo do Gaia Ciência, que acha que toda filosofia parte de um corpo, significa que a gente precisa, para filosofar, olhar para os modos de vida, olhar para o corpo. Né? O passo inicial nietzschiano é o que será que esse corpo está passando para pensar dessas coisas. É o primeiro passo que o Nietzsche dá. Por quê? Porque um corpo vai produzir pensamentos. Esse corpo produzindo pensamentos, o Nietzsche vai chamar de fisiopsicologia. Ele põe na mesma palavra. Né? Como uma fisiologia vai se refletir numa psicologia. E tenho certeza que vocês vão concordar, a maneira como o nosso corpo está disposto ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida, faz com que a gente pense coisas diferentes. Então, se a mente e o corpo são a mesma coisa, para começar a filosofar, a gente precisa começar a pensar o que é essa fisiopsicologia, né? E aí ele diz de um jeito engraçado, porque ele já traz a filosofia como até uma luta, um modo de defesa, né? Como entender esse corpo. Ele fala assim, eu sou filho desse tempo, quer dizer, também um dos decadentes, ele coloca em francês, um décadent. Mas eu compreendi isso e me defendi. Aí ele coloca, o filósofo em mim se defendeu.
Então tá, então a gente tem um corpo, esse corpo tem sua maneira de pensar, esse corpo tem sua maneira de agir, esse corpo tem uma maneira de viver. E aí ele fala, eu sei que eu sou filho desse tempo, mas o filósofo em mim se defendeu. Então parece que a filosofia já entra na questão fisiopsicológica como se estivesse entrando numa guerra, como se estivesse entrando no meio de alguma coisa muito grande acontecendo e a filosofia servisse como mais uma estratégia no meio desse campo de batalha, né? O que será que está acontecendo? Né? A gente pode pensar trazendo para o nosso tempo, né? O que o nosso modo de viver faz com que a filosofia seja uma maneira de se defender. Porra, aí passa a ser muito interessante pensar um curso de conceitos fundamentais. É como se a gente estivesse, de alguma maneira, criando estratégias, se armando, se defendendo, né? Criando uma outra maneira de viver, né? Acho que a gente podia trocar, porque eu falo um pouco mais alto. Esse está mais baixo? Oi. Aham. Então, e aí o Nietzsche coloca uma das ferramentas dele, né? Que é o martelo. Não, o Crepúsculo dos Ídolos, que é um dos últimos livros que ele publicou, tem o martelo, o subtítulo chama Como Filosofar com o Martelo. Então, a gente não tirou da nossa cabeça que conceitos são ferramentas. A gente até poderia ter tirado, mas o Foucault fala disso, né? Os conceitos como ferramentas que se utiliza. E o Nietzsche fala, porra, como eu posso filosofar com um martelo na mão? De que me serve? No caso do Crepúsculo dos Ídolos, é o mais óbvio possível. Vários ídolos devem ser quebrados. Vários ídolos já não nos servem. E o mais interessante no prefácio do Crepúsculo é que ele fala como filosofar com um martelo sendo leve. Como ser jovem com um martelo. Né? Como esse pensamento pesado e essa dureza que é necessária para ir de encontro à vida não me deixar para baixo, não me fazer uma pessoa reativa ou sóbria demais. Né? Então, tem a questão do conceito como ferramenta tem uma preocupação já de início, porque é para o uso, então é uma filosofia colada na vida, interessada na vida, e ao mesmo tempo, ela é como se a ferramenta precisasse também de uma certa... Bom, como usar isso, né? Porque eu posso usar isso muito mal. Toda ferramenta, tudo é ferramenta, na verdade, né? Tudo que se acopla ao meu corpo é passível de se tornar uma ferramenta. Como fazer um uso bom e ruim de cada coisa? Basicamente, é esse pensamento que o Nietzsche tem no prefácio do Crepúsculo, né? Como me manter jovem frente a essa crítica imensa que eu tenho que fazer, Crepúsculo dos Ídolos, frente a essa ideia de que eu tenho que enfrentar esses ídolos que me submetem, né? E é nesse sentido o filósofo do martelo. É o primeiro, o que é o filósofo? O filósofo é um filósofo que carrega o martelo. É preciso pensar o mundo de uma outra maneira. O Nietzsche tem uma cosmologia própria, que é bastante inaugural na história da filosofia, que é a ideia de vontade de potência. É um conceito nietzschiano e, basicamente, do jeito mais sintético que eu consigo dizer para vocês é ver o mundo como forças, como um mar de forças em afirmação. Isso. Tudo se afirma, mesmo que muito pouco, mas tudo se afirma. Então, eu estou aqui falando porque eu tenho a capacidade de me afirmar e falar, falo disso. A pedra me esmaga porque ela tem a capacidade de se afirmar aliada a uma série de questões e causas, e assim aí ela vem e se afirma sobre mim. O meu pensamento se afirma sobre determinada coisa. Um mar de forças, onde nem tudo não é tão distinguível assim, onde nem sempre eu consigo perceber isso, mas tudo se afirma na medida em que pode. Nesse sentido, o Nietzsche vai ter um conceito de alma muito diferente do resto do que a gente conhece como alma, como uma ideia de alma. Ele vai falar que nós mesmos, a nossa pessoa é um mar de forças. Eu também, esse mundo e eu mesmo somos um mar de forças. A gente não sabe direito quais são as forças que a gente tem nesse sentido, o que se afirma em nós, o que afirma em nós. E nesse sentido, essa cosmologia nova vale para o homem que está no mundo e surge como uma espécie de uma visão inaugural de mundo, que é
é basicamente uma maneira de enxergar tudo, né? Por isso cosmologia, né? Tem um aforismo que a gente não colocou que é muito bom, que ele fala da questão da alma, né? Se tudo são forças, o que será que acontece com a nossa alma? Porque a nossa alma é visto como algo único, né? Como algo unificado. E aí ele fala, eu não vou lembrar de cabeça, é do Humano Demasiado Humano, mas ele fala que bom que é caminhar e ver que, na verdade, eu não possuo uma alma, mas várias almas dentro de mim. Né? Por quê? Porque o tempo todo, várias forças estão se afirmando em nós. Então, é uma maneira de pensar. O Nietzsche desconfia muito de qualquer tipo de pensamento que se descolhe da imanência, que se descolhe da nossa vida. Né? A imanência é exatamente no sentido de estar colado a. Né? Não há nada fora disso, só há isso. Só há essa existência, só há essa realidade, só há este mundo. Então, o pensamento nietzschiano discorda muito, ferrenhamente, de qualquer pensamento que supostamente venha de algum outro lugar para ditar o que tem que ser feito aqui. Então, a metafísica nietzschiana, na verdade, fala dessas próprias forças se afirmando. Né? É uma tentativa de negar a metafísica e de falar, ok, então, talvez essa pessoa que fale de outros mundos, como será que ela vive para falar de outros mundos? Quais são as forças que se afirmam nela? Qual é o interesse dela de falar isso? Né? Aí sim começa a haver um certo embate. Né? Nietzsche é uma pessoa... uma das frases mais famosas dele é Deus está morto. Então é uma pessoa com severas críticas à religião, que vão até certo ponto. A gente vai ter a chance de discutir isso, mas com severas críticas à religião. É uma pessoa com severas críticas a qualquer tipo de moral. Qualquer tipo de moral transcendente. Qualquer um que venha dizer que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque é assim que tem que ser feito, por alguma lei universal, ele discordaria. Ele falaria, tá, mas que tipo de vida quer esta pessoa? A gente ainda não saiu das ideias iniciais que a gente está trazendo, porque elas precisam ser mantidas. Né? Quando você fala de um modo de filosofar que está ligado a um corpo, que está ligado à vida, em qualquer momento... isso pode estar expressando uma forma de vida que está decaindo, que está doente, que está deteriorada. E a intenção nietzschiana é, ok, olhando para esse mundo como um mar de forças, a gente vai ler o próximo aforismo falando dessa questão da vontade de potência. O que será que a gente quer? De onde será que esses pensamentos estão brotando? Né? Há uma tensão bem grande com a religião, há uma tensão bem grande com a moral, ele se diz um filósofo para além do bem e do mal, né? E há outras tensões, por exemplo, com Sócrates, com a questão de uma racionalidade pura, há outras questões com... Tem vários outros pontos. Né? São esses os grandes temas que esse filósofo, esse personagem que eu falei, o filósofo do martelo, ele vai nesse sentido, né? Ele vai contra algumas grandes figuras. E o Rafael falou as principais. Ele vai também contra o germanismo. Ele era um filósofo alemão que não gostava muito da sua pátria. Ele oscilava, no final da vida, entre a Itália e a Suíça. Ele não se dizia alemão no sentido mais próprio, no sentido que a gente costuma dizer. Ele era alemão de nascença, mas ele não gostava da alma alemã, é como ele falava. Quer ler o aforismo? Vamos lá. Então, esse é o aforismo que mais fica clara a ideia de vontade de potência, e ele não está em nenhum livro, ele é um fragmento póstumo, que muitas vezes a gente encontra organizado sob o nome de vontade de potência, ou vontade de poder, mas não foi organizado por Nietzsche dessa maneira, tá? É um fragmento. Começa assim: e sabeis o que é para mim o mundo? Este mundo, uma monstruosidade de força, sem princípio, sem fim, uma firme, brônzea grandeza de força, uma economia sem despesas e perdas, mas também sem acréscimos ou rendimento, mas antes como força, ao mesmo tempo e múltiplo, eternamente mudando, eternamente recorrentes, partindo do mais simples
ao mais múltiplo, do quieto, mais rígido, mais frio, ao mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo. E depois outra vez. Esse meu mundo, dionisíaco, do eternamente criar a si próprio, do eternamente destruir a si próprio, sem alvo, sem vontade, esse mundo é a vontade de potência. E nada além disso. E também vós próprios sois essa vontade de potência. E nada além disso. Extremamente poético, primeiramente, né? Muito bonito de ler. Nietzsche é um filósofo muito poético. E ele fala o que é o mundo para ele. O mundo é um mar de forças. Uma monstruosidade, ele coloca aqui, né? Monstruosidade de forças. Ele usa bastante a metáfora do mar. Ele gosta, ele acha muito bonita. Por quê? Porque o mar é também uma monstruosidade de forças. Você pode ficar na beirinha da água, você pode estar no meio de uma tempestade, você pode surfar, você pode mergulhar. O mar é o mar. E ele pode ser muito bom para você, mas ele pode ser muito cruel também. Ele só é o mar, ele só está ali. E você vai fazer um uso disso, você vai estar no meio disso disso acontecendo. O Camus chamaria de absurdo, né? Schopenhauer diria que é esse mundo cheio de dor, que seria preferível não ter vivido do que viver, né? O Spinoza diria que é Deus. Pô, Spinoza é mais legal, né? É um jeito diferente de pensar. Um Deus o tempo todo se produzindo sem parar, né? Que não se descola de si mesmo, então continua sendo imanente. Deus é esta realidade se produzindo o tempo todo. E o Nietzsche chama de vontade de potência. Aqui se estabelece uma diferença entre um filósofo nietzschiano e não nietzschiano. Porque a partir do momento que você diz que o mundo é uma monstruosidade de forças, significa que não há nenhum ideal pairando para que a gente possa pegar ele em algum lugar. Então, o plano de imanência, roubando as palavras do Deleuze, o plano de imanência de Nietzsche é o niilismo. O que é o plano de imanência? Quando fala tem que explicar, né? Porque o Deleuze ele fala, os conceitos existem para resolver problemas, né? E o plano de imanência é o plano de onde um filósofo parte para ele propor os conceitos. Então é como se fosse o pano de fundo do teatro. É como se fosse o solo onde a gente pisa. O mundo é assim. O que a gente faz com isso? Como a gente faz com isso? Né? No caso de Nietzsche, o plano de imanência é uma monstruosidade se o mundo é uma monstruosidade de forças, não há nenhum ideal. Significa... Não há nenhum fim, né? Não tem nenhum fim predisposto para o qual a existência está destinada. O Nietzsche vai recusar qualquer tipo. Vocês podem imaginar aqueles que vocês estão mais habituados a pensar. A evolução. Por exemplo, o Nietzsche vai num embate ferrenho com Darwin por conta da ideia de evolução. Ele não questiona as razões científicas, mas ele vai questionar a ideia de finalidade que isso contém. Então a gente existe para ir se adaptando e passando os nossos genes adiante. Essa é a razão da existência. Ele vai falar de jeito nenhum. Ou, sei lá, ir para um outro lugar, para um outro mundo, e melhorando, sei lá, essa existência eu estou aqui, aí eu vou reencarnar melhor ou pior e tal. Ou eu vou para o céu, ou qual é a finalidade, ou o bem universal, por exemplo. Ele vai na contramão da maior parte dos movimentos sociais iluministas que estavam perto dele, né, 1790 e pouco, ou ele é de 1800, esse aforismo deve ser de 1880 alguma coisa, 100 anos de distância ali, está quase que rolando a Revolução Francesa, já acabou, mas assim, todo mundo discutindo, né? A figura política que ele discute mais é o Napoleão. Então, tudo está sendo discutido, tudo que foi levantado, alçado pela Revolução Francesa está lá pairando em cima de todo mundo, como os ideais de sociedade de homem, e o Nietzsche está falando, não, isso não serve. Isso não serve porque nada diz ao que a vida presta, ao que o homem presta. Isso não existe. O mundo é uma vontade de força. Agora a gente já pode usar o nome do conceito. Essa ideia. Esse plano, na verdade. Desculpa. Que é o niilismo. Tanto que a ideia de morte de Deus
vem nesse sentido. Os ideais que estão acima da gente não necessariamente são aqueles que nos prestam ou aos quais a gente deve seguir. A morte de Deus é um aforismo que está no Gaia Ciência, onde ele fala, o homem vai no meio do mercado e fala, a gente matou Deus, será que a gente está à altura disso? O que a gente faz com isso? Né? A gente vai falar especificamente sobre a questão da morte de Deus quando a gente for falar de niilismo. Mas ele fala, será que a gente está à altura disso que a gente fez? Que é negar todos os ideais? Quando a gente nega um ideal como o progresso, por exemplo, o que a gente faz com isso? Né? Onde a gente vai chegar com isso? Ele está muito preocupado com todas essas questões, porque ele fica pensando, será que é isso mesmo que a gente deveria fazer? Será que esse é o objetivo o qual nos cabe? E quantos ideais a gente não tira para colocar correndo um outro no lugar? Né? Então, esse seria um segundo medo. Né? A gente retira um ideal e eu tento, às vezes é importante dar exemplos, mas às vezes é importante não dar exemplos, no sentido de que quando eu uso a palavra ideal, é um guarda-chuva muito grande que se abre para muita coisa que pode estar dentro. Então, se a gente tem um ideal e retira para colocar correndo o mais rápido possível, angustiado, algum outro no lugar, ele fala, não é para isso que eu vim. Essa não é a minha ideia. Tirar um ideal de, sei lá, um ideal católico, por exemplo, para colocar algum outro atualizado, melhorado no lugar. Não, ele quer desmontar isso. A ideia de que a gente precise viver o tempo todo com algum ideal. E aí o medo dele final é, então tá, o que acontece então quando a gente tira todos os ideais? Né? É aí que está. A ideia de o plano nietzschiano nihilista, esse radical ni, da ideia de nada. A ideia de que nada predispõe a vida a determinada função, ideia, finalidade, né, consequência. Ou seja, é dessa vida que é uma multiplicidade imensa e monstruosa de forças, sem finalidade, que se coloca o desafio de pensar, que se coloca o desafio de agir, que se coloca o desafio de, bom, o que eu faço com isso? E aí quando você retira todos, o medo nietzschiano é, então a gente vive num mundo completamente sem valores. Então tudo tanto faz. E o medo nietzschiano é porque a gente vê isso, a gente vê esses três movimentos acontecendo. Né? A gente vê as pessoas com ideais extremamente transcendentes, né? Transcendentes, às vezes, até num nível indo mais devagar. Ideais extremamente transcendentes. Eu estou aqui na Terra para pagar os meus pecados, e aí eu vou morrer, e eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou reencarnar, ou não sei o que vai acontecer, mas com certeza tem alguma coisa. Um ideal didático, extremamente transcendente. Ou você troca isso por um ideal terreno. Né? Então tá, Deus não existe, tudo bem. Mas os ideais humanos continuam prevalecendo. Então, o progresso da humanidade vai levar a gente para um mundo maravilhoso, onde todos vão ser felizes. Ou então, um dia a revolução vai chegar e tudo vai mudar e vai ser diferente. Ou então, a tecnologia e a medicina vão fazer o ser humano ter uma vida incrível. Se a gente tira esse segundo, né, esse niilismo reativo, como Nietzsche chama, o medo então não tem nenhum valor. Então, tudo tanto faz, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Qual é a utilidade disso tudo? Né? A gente vê a vontade se tornando uma vontade de nada. Aqui é que as coisas começam a se dividir em Nietzsche. Né? A gente deixa essa divisão, a gente vai falar em niilismo, mas é uma divisão deleuziana, que a gente está trazendo ela para chegar numa questão onde cria-se a tensão de Nietzsche, que é morte de Deus, morte dos outros valores que foram colocados no lugar, e aí tem um niilismo passivo ou um niilismo ativo. O niilismo ativo a gente vai falar mais para o fim. O niilismo passivo é essa sensação de, então eu tanto faz. Não quero mais nada. Né? Tudo tanto faz para mim. Eu vou vivendo a vida me arrastando, porque, na verdade, eu não ligo para nada. Nada vai dar em nada, nada é importante. Esse é o grande medo do Nietzsche.
E esse é o nosso grande medo ao expor o pensamento do Nietzsche sempre. A gente sempre fala, no começo das aulas, sobre Nietzsche, que não dá para parar aí. Não dá para parar aí. Porque a maior parte das pessoas para aí. Porque já é muita coisa para se lidar até aqui. Mas existe um lado afirmativo. O Nietzsche vai, sim, não colocar uma finalidade no lugar, ou um outro ideal, ou erigir um novo ídolo. Nada disso. Ele vai pensar o que fazer com isso. E ele vai dar o que ele pensa, os conceitos dele. A gente toma o cuidado de falar, são conceitos dele. Até aqui, que a gente está expondo o plano, da onde ele parte, a gente, pelo menos nós dois, vamos estar totalmente de acordo. Provavelmente a gente se encontrou com o pensamento de Nietzsche, gosta dele porque a gente vê isso acontecendo. Na medida da proposição, que é a dos conceitos, nem sempre. Nem sempre. A gente provavelmente gosta muito e vai concordar em muitos casos, mas não, às vezes não. A questão propositiva é muito mais secundária, digamos. E por isso as pessoas param aqui, mas não podemos parar aqui, certo? Parar aqui é o desespero total, é o niilismo, é o nada de vontade. Seria absurdo desligar o microfone agora e ir para casa, né, depois disso. Até a próxima aula, aqui seria a coisa mais triste do mundo. E tomando cuidado de não fazer Nietzsche um ídolo também, né? Tem um monte de coisa que a gente discorda, tem um monte de coisa que para a gente é indiferente. É que o Nietzsche é um filósofo interessante. Talvez esse seja a melhor maneira de definir. A gente acha um filósofo interessante, assim como vários outros que tem lá no blog. Aí ele se pergunta assim, ainda no prólogo do Gaia Ciência, ele vai falar, aquele que a gente falou tem-se necessariamente a filosofia da vida, né, que a gente leu no comecinho. Ele se pergunta, que virá a ser do pensamento que é submetido à pressão desta doença? O que será que acontece, né? Quando você está com esse medo, com essas dificuldades, ou com esse medo da falta de sentido, ou intimidado por esse caos que é o mundo. Aí ele traz uma figura, que é uma figura que também, o Nietzsche não é personalista. Então, quando ele traz a figura do sacerdote, é uma figura que pode valer muito bem para sacerdotes, mas pode valer para muita gente que sobe em palanque, ou muita gente que está dando aula, ou muita gente que, né, qualquer coisa. Sim, vale pensar como um personagem, né? Não como uma personalidade. E ele fala do sacerdote como aquele ao qual o pensamento está doente e que contamina os outros. Então o sacerdote tem uma maneira de viver que ele quer impor às outras pessoas essa maneira de viver, e esse pensamento é um pensamento que contamina, que gera um modo de vida que é totalmente decaído, que é totalmente incapaz, né? Então ele pode falar. Ele traz valores fracos, ele traz valores Sim. puramente conservadores. Então ele fala de uma força que, se antes tinha uma vontade potente, que queria além, que queria se afirmar, essa força passa a ter uma vontade puramente de subsistir, de se conservar. Sim. Voltando para a ideia do plano, né, a ideia de que tudo se afirma. Então, o sacerdote também se afirma. Só que a gente vai falar, bom, a afirmação dele tende a zero. É como se ele quase quisesse a morte, mas ele escolhesse viver. Então, ou seja, essa é a maior doença de todas. É a maior doença de todas. É pior do que uma doença simplesmente fisiológica, ela é fisiopsicológica. Eu quero a morte, mas nem isso eu quero tanto. Então, a minha vontade tende a zero, mas ela fica essa descida, como é que chama aquela curva nos gráficos que ela faz assim? É o contrário da hipérbole, sei lá. Enfim, é aquela curva que faz assim. É uma parábola, exato. E aí ela vai indo, ela nunca vai, ela vai infinitamente ao zero, mas ela nunca chega. Essa é a vontade do sacerdote. E ele quer isso da vida. Ele quer que a vida vá com ele nessa curva descendente. Ou seja, uma vontade de afirmação que é tão fraca, que rebaixa a vida. Esse é o arqui-inimigo nietzschiano. Esse é o antagonista, se a gente for tratar como personagem, o antagonista da filosofia nietzschiana. O Nietzsche quer inverter essa curva, ele quer o contrário. Ele quer que a vida vá ao máximo que ela pode. Qual é o máximo de afirmação que se pode ter? Então é isso que eu quero. Bom, aqui a gente chega no primeiro tipo filósofo. Primeiro personagem conceitual interessante. Esse personagem conceitual que a gente apresentou, o sacerdote, é o arqui-inimigo. Então, a gente apresentou o filósofo do martelo. Agora, um outro interessante é o tipo médico. Aquele que faz o diagnóstico.
A gente está respondendo a pergunta: o que é um filósofo? O que é um filósofo? Então, a gente falou, filósofo é alguém que carrega um martelo, é bem interessante. E agora, a segunda imagem, o filósofo como um médico. Segunda imagem é a ideia do médico, é o personagem do médico. Mas qual é a ideia? O Nietzsche se considerava o maior psicólogo de todos os tempos até então. É interessante. No Et Homo ele fala bastante, com todas as letras, sobre si mesmo, ele se joga lá em cima mesmo, e com toda a força de que ele era capaz de fazer isso, ele fala: eu sou o maior psicólogo que já viveu. Essa ideia do filósofo como médico é a ideia de que alguém consegue diagnosticar um modo de vida. É a ideia de alguém que consegue ter um ponto de vista crítico sobre a existência. Mas sobre a existência nesse nível fisiopsicológico, né? Então é alguém que agora usa o martelo, é um filósofo do martelo, mas ele tem uma segunda função. É um filósofo do martelo que consegue agora usar o martelo como aquele do ortopedista que bate no joelho e vê o reflexo, né? É aquele martelo que consegue medir o reflexo de uma coisa, medir a força que tem ali, medir o quanto tem de vida uma determinada ideia, um determinado modo de vida, né? Que consegue observar determinados acontecimentos na história da humanidade, na história das pessoas, na história de uma determinada pessoa, de uma maneira atenta, que o Nietzsche chamaria esse procedimento de genealógico. Outro grande tema, tem um dos livros que a gente chama Genealogia da Moral, que é esse procedimento de buscar acontecimentos singulares que apontam o quanto de força tem ali, o quanto de força de afirmação da vida, né? Há uma mesura, vocês percebem? Então a gente já está saindo desse nada arrebatador que a gente apresentou. Há uma medida, algum tipo de medida. A medida que o Nietzsche vai começar a apresentar pouco a pouco é a capacidade de afirmação. A capacidade de afirmação. É por isso que ele achava o Napoleão tão grandioso, é uma figura tão grande. Porque, basicamente, ele vendeu a ideia dele, né? Ele conseguiu se afirmar, colocar uma nação de joelhos sobre a figura dele. E o Nietzsche acha isso forte, isso potente. Como ele está para além do bem e do mal, ele acha isso uma figura de força. E o que preocupa ele, e a necessidade de um médico, de uma crítica, de uma posição diagnóstica é: bom, quem são essas pessoas, o que elas fazem quando elas não se afirmam, né? O que acontece com a vida quando a vida decai? Então, pode falar. Dois adendos. A questão do... Você falou do maior psicólogo, né? Ele abre uma exceção só para o Dostoiévski. Ele fala: não, esse cara talvez escreveu algumas coisas interessantes, né? Tudo bem, então. Eu até divido o pódio com ele, se for necessário. E a questão do Napoleão, para evitar mal-entendidos, conforme a gente vai falando, não é uma questão de que ele tinha um pôster do Napoleão no quarto dele. Nietzsche não era personalista. Ele tinha interesse em como as forças se moviam. Então ele fala: porra, olha o que esse cara fez. Ok, isso é interessante. Não é que o Napoleão é bom e o resto da Europa é mau. É que isso é interessante. Olha como essas forças se movem de tal maneira onde um homem consegue, né, conquistar a Europa. Sim, o que impressiona Nietzsche é essa capacidade de fazer desse mar de forças um só sentido. Um sentido, e afirmá-lo com toda a capacidade de que uma existência é capaz. Isso é muito impressionante. O Nietzsche fica boquiaberto com essas expressões. Como eu consigo dar conta dessas forças múltiplas que me habitam em completa revelia e colocar elas numa determinada direção? Como fazer isso? E o contrário também é impressionante. Tanto que a segunda aula que a gente vai dar é sobre ressentimento e má consciência. Que são dois conceitos que estão no Genealogia da Moral. E é onde esse médico vai fazer o diagnóstico. Ele vai falar: tá certo. Então o ser humano é assim, né? Cheio de ressentimento e cheio de culpa, cheio de má consciência. O que será que aconteceu? Que aconteceu? Deu alguma coisa errada? Dá para a gente encontrar algum ponto onde a gente encontre uma força que se desviou, um tropeço, algo que cresceu demais ou algo que cresceu de menos? O que será que estava acontecendo, né? E quando ele tem todo esse diagnóstico, e aí ele chega na questão do sacerdote como aquele que mantém uma sociedade doente, né? Mantém uma vida doente. Depois dessas duas primeiras aulas de uma consciência e ressentimento, existe essa questão de, ok, a gente precisa
quebrar com isso. Ele encontra vários ideais que são propagados, que mantêm a vida dentro de limites que são muito estreitos. Como quebrar com isso? Porque não adianta nada o médico não cair, depois do diagnóstico, em alguma proposição, né? Fazer alguma coisa com isso. A conclusão que o Nietzsche coloca, ele fala, ainda é o Gaia Ciência, ele fala, todo idealismo, toda filosofia, né, e religião até agora, todo platonismo disfarçado, né, a questão de um mundo das ideias perfeito e esse mundo de vir a ser imperfeito, todo desejo revolucionário de um mundo perfeito foi produto de um corpo cansado, esgotado e ávido por um paraíso perdido onde possa repousar. Então, voltando para a ideia de uma fisiopsicologia onde pensamentos brotam de um modo de vida e uma filosofia é puro reflexo de uma maneira de viver, ele fala, não tinha como dar certo. Se a gente está vivendo dessa maneira, não tinha como ter, ou o pensamento é absolutamente idealista e afastado de tal modo que nenhuma atitude nossa, da nossa parte é possível, ou é uma filosofia, uma moral, uma religião, né, de pura resignação, né, um paraíso perdido onde possa repousar. E aí ele fala isso em todos os livros, na verdade, ele fala, todo desejo de outro mundo, qualquer que seja, porque às vezes um desejo de outro mundo pode estar nesse mundo, todo desejo de um outro mundo é uma incapacidade de agir e existir e é uma vontade de maldizer este mundo. É como se a gente tivesse essa desculpa muito boa, né? A intenção nietzschiana é uma crítica total desses valores. É necessário, nesse ponto ele é quase uma terapia, é quase uma maneira de pensar que precisa cuidar disso, precisa dar conta disso de alguma maneira, né? Nesse ponto, é um movimento não dialético nietzschiano. Não é senta aqui, vamos conversar, a gente vai conseguir, através desse entendimento, encontrar o que é e o que não é. Algumas coisas devem ser preservadas, algumas coisas não. Ele fala, não, a gente precisa varrer esses valores. Por quê? Porque vai se propor alguma outra coisa no lugar. Então, não é que haverá... Não, a ideia da dialética é que há uma absorção do oposto para que alguma coisa surja. Ele fala, não há mais essa relação. Por quê? Porque essa relação com o oposto, que é o que Nietzsche está criticando, é só uma vontade de maldizer esse mundo. É só uma vontade fraca. Sim. A gente precisa colocar alguma coisa no lugar. E esse colocar alguma coisa no lugar é importante. A gente vai fazer isso, a gente está falando disso, né? A gente não quer viver no niilismo completo. Sim. Nesse sentido, toda destruição vem na perspectiva de uma criação, de colocar algo no lugar. E é a mesma força que varre e que erige alguma coisa. Que levanta alguma coisa. Daí a preocupação, então. A gente vê esse filósofo do martelo se tornando um médico, fazendo um diagnóstico, batendo e falando, não, isso aqui está podre, tem que derrubar. Adeus. E assim ele vai tirando. Mas, em algum momento, ele pode bater em alguma coisa que ele acha sólido. Então deixa essa pedra aí, porque nela eu ponho alguma coisa, aqui eu ponho alguma coisa. Essa ferramenta, esse martelo, é uma ferramenta de medição, é uma ferramenta de demolição e vai se tornar uma ferramenta de construção. Certo? Então, ela tem essas três faces. A gente vai continuar no prólogo do Gaia Ciência. Vocês viram que a gente vai ficar essa aula bastante no prólogo do Gaia Ciência. Quem nunca leu nada de Nietzsche pode ler esse prólogo, ele é muito bom. O Gaia Ciência em si é bem difícil. A gente costuma indicar o Crepúsculo dos Ídolos para começar, mas o prólogo do Gaia Ciência é bem possível de ler, bem, como a gente está lendo aqui uns pedaços, ele é bem tranquilo. Então, ele vai falar assim: num homem são as deficiências que filosofam, no outro, as riquezas e forças. O primeiro necessita de sua filosofia, seja como apoio, tranquilização, medicamento, redenção, elevação, alheamento de si. No segundo,
é apenas um formoso luxo. No melhor dos casos, a volúpia de uma triunfante gratidão, que afinal tem de se inscrever com maiúsculas cósmicas no firmamento dos conceitos. Aqui é a divisão clara, a divisão que a gente veio falando quando surgiu a ideia de niilismo. Tem um jeito nietzschiano de pensar a filosofia e um jeito não nietzschiano. A ideia da filosofia como um apoio, né, ele falou aqui, apoio, tranquilização, medicamento, redenção, elevação. Ele está falando, bom, essa filosofia brota de um homem em que as suas deficiências é que falam. Os pensamentos, as ideias brotam dessa falta, de algo que lhe falta, algo ao qual o mundo não lhe corresponde. Esse é um primeiro tipo de filosofia que o Nietzsche não está interessado. Existe? Ele fala, não. Desce o martelo, basicamente. O segundo tipo é esse segundo em que a filosofia é um formoso luxo. O que é um formoso luxo? No melhor dos casos, a volúpia de uma triunfante gratidão. Gratidão é a palavra que ele usa. Então a filosofia ela não é necessária nesse sentido como uma muleta, nesse segundo caso. Ela é o reflexo de uma vida grata a essa capacidade de pensar. É engraçado que criticavam o Foucault por escrever livros atrás de livros, e aí eles ficavam encontrando, mas você disse isso nesse livro e nesse livro você não disse. Aí o Foucault fala, mas meu pensamento mudou, né? Não tem como eu permanecer o mesmo após esses estudos. Né? Me lembra essa filosofia como um formoso luxo, né? Mas agora eu estou assim, e agora eu estou estudando isso. Né? Quando ele foi estudar os antigos, por exemplo, falaram, mas como assim? Você não é um filósofo das prisões, da disciplina? Ele falou, mas eu não estou nem aí para isso, agora eu vou estudar isso aqui. E é isso que está me interessando, e é isso que para mim é um formoso luxo, é isso que me interessa, é isso que para mim faz sentido. Né? E aí as pessoas que estavam preocupadas com a identidade do Foucault ficaram lá no canto delas. Né? Essa distinção que é muito importante. Né? O filósofo do qual a filosofia jorra do próprio modo de vida, e um filósofo que se agarra numa filosofia para sobreviver, né? Para se conservar, para se manter, para resistir. Né? É uma diferenciação do que a filosofia, das maneiras pelas quais uma filosofia brota, das maneiras pelas quais uma filosofia nasce. Sim. Outra imagem bastante concreta para a gente... A imagem nunca dá conta, né? A gente sabe, mas ajuda em alguns momentos, principalmente nessa introdução. A ideia de cisterna e de fonte, né? A cisterna contém água, enquanto a fonte jorra água. Foi o verbo que você usou e faz muito sentido. E pensando na fonte agora especificamente, né? Qual é a finalidade? Né? Então, existe essa ideia de que a filosofia... A cisterna tem uma finalidade. A cisterna, né? Tem uma finalidade. A fonte, ela contém, ela só... né? A fonte ela não tem essa finalidade de antemão colocada no seu... Aí alguns vão falar, ela vai embelezar um ambiente. Não necessariamente. A beleza, né? Cai em critérios muito pouco sustentáveis, muito pouco sólidos. O Nietzsche não vai pensar assim. Porque aqui, nesse procedimento do pensamento como uma fonte, começa a surgir já um outro tipo de personagem filosófico. O que é o filósofo? Que é o nosso segundo tipo filósofo da aula de hoje, nosso segundo personagem conceitual da filosofia nietzschiana. O legislador, aquele que legisla, aquele que diz, assim é, assim eu quero, assim eu posso. Esse é o segundo personagem, segundo tipo filósofo nietzschiano. O seu objetivo é qual? É de criar valor. O objetivo, com o nome que o Nietzsche dá, é transvalorar. Transvalorar é pegar tudo aquilo que não serve e jogar fora, pegar tudo aquilo que serve e jogar para o alto. Aí sim a gente tem, então, esse segundo tipo mais bem definido, que se compõe com todos os outros, que se compõe com o médico, que se compõe com o filósofo do martelo, mas que vai se tornar o filósofo artista. O filósofo artista. Esse personagem tão nietzschiano e que muitas vezes fica relegado, esquecido. O filósofo artista é aquele que, tal qual o artista, que pinta pela própria capacidade que ele tem de ser afetado pela pintura e demonstrar isso, expressar isso. O filósofo é aquele que pensa o mundo e a vida e usa o pensamento como uma expressão daquilo que ele pode.
esse é o filósofo artista, esse é o filósofo e a filosofia que interessa ao Nietzsche, né? Ele vai falar assim no Et Homo, que é o livro autobiográfico dele. Entenda o filósofo como um terrível corpo explosivo diante do qual tudo corre perigo. Interessante, principalmente, né? Ele mesmo, né? Principalmente ele mesmo. Ele fala, né? Eu sou uma máquina que pode quebrar. Quando que ele fala isso? Você lembra? Sim. Não me lembro de onde a gente tirou. Mas ele fala, sou uma máquina que pode quebrar. Ele fala do eterno retorno. Do eterno retorno. Porque o eterno retorno... Carta. Ele manda uma carta e ele fala isso. É isso. Eu sinto que sou uma máquina que pode quebrar a qualquer instante, diante dessa pressão. O eterno retorno é um conceito nietzschiano que exigiu dele a maior afirmação possível. A afirmação maior da vida e do mundo que podia ser. Ele teve que se ir no corpo a corpo, como eu falei, com as ideias mais horríveis da humanidade e encarar a perspectiva de que elas poderiam retornar. A gente vai ter uma aula para falar disso, então eu não vou falar muito agora. Mas essa ideia de que é um corpo explosivo, é algo que muda, né? Genealogicamente falando, é um acontecimento que muda a trajetória do pensamento, né? O filósofo é isso. E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes, porque a noção que a gente tem de filosofia é diferente, né? A noção antiga do filósofo é o amigo da sabedoria, né? Filosofia. Então, o amigo da sabedoria, né? Como um amigo da filosofia que anda lado a lado com ela, de uma maneira, né, prazerosa, amigável, né? E a ideia que o Nietzsche traz de uma filosofia é de uma amizade turbulenta, digamos assim, né? É de uma amizade que não segue esse mesmo caminho. O filósofo não aceita tudo que a filosofia diz. Não sei se está fazendo sentido. O filósofo, ele de alguma maneira põe à prova a filosofia, né? Como um amigo, muitas vezes te põe à prova, né? O amigo não aceita tudo que você diz. Às vezes ele fala, isso é idiota, isso é estúpido. Ele fala, acho que você deveria fazer aquilo, acho que você não deveria ter feito isso. E o filósofo entra nessa posição. Até a noção grega de amizade é um pouco diferente, né? Havia uma ideia de competição na amizade que não é a ideia de competição de hoje, né? De você, na empresa, puxar o tapete da pessoa para subir de cargo. É uma ideia de uma competição onde você não quer matar o outro, você não quer que ele suma, você quer crescer, você quer que seu amigo seja forte para você crescer junto com ele. E essa ideia da filosofia vai nesse sentido, né? O quanto ela pode me tornar forte, mais capaz, mais inteligente, mais rápido, mais sagaz. O que ela consegue fazer comigo, né? O que acontece com a minha vida quando eu começo a ser um filósofo, um amigo da filosofia? Será que ela muda? Será que eu tenho que mudar muito o meu modo de vida para que eu possa dizer que eu sou um filósofo? Essa ideia de seleção, ela começa a ficar cada vez mais próxima na filosofia nietzschiana. As forças que, de alguma maneira, coabitam em nós e que são capazes de se ligar a outras forças que estão além de nós, né? Não é um solipsismo, né? Mas também não é um personalismo, não é eu e esta pessoa. É eu e um mundo inteiro à minha volta. Sempre tendo como perspectiva o caos. Sempre tendo como perspectiva que são múltiplas forças. Mas a partir desse instante, a partir de um médico que fala, ok, este regime de forças não é o que me interessa, não quero viver desta maneira, a filosofia deste jeito não me faz bem. Deixe de lado. Quero outra coisa. A partir desse instante, a partir dessa seleção, onde será que a gente vai atracar? Porque é necessário uma disciplina, é necessário uma seleção, é necessário um olhar cuidadoso para que esse filósofo saiba como criar, saiba o que fazer, saiba como fazer, né? Saindo do questão do diagnóstico e agora entrando numa questão de uma valoração, uma questão de uma seleção, uma questão de uma medida das forças, né? Aí filosofar passa a não ser mais uma casinha onde a gente se esconde quando a gente está com medo. Filosofar não é mais um refúgio onde a gente deita e se encolhe. O filósofo é aquele que sai à vida. O filósofo é aquele que sai ao mundo. O filósofo é aquele que quer enfrentar as forças. No Crepúsculo dos Ídolos, ele fala, o que não me mata me fortalece, né? Outra frase bem famosa de Nietzsche. O que não me mata me fortalece. Por quê? Porque eu saí, porque eu enfrentei, porque eu tentei dar conta.
Nesse tentar dar conta é que surge alguma coisa. E a filosofia passa a ser essa amiga que te acompanha, né? E não que te recolhe, e não que te deixa fechado em si, né? Então a gente tem uma imagem agora de um filósofo que se assemelha à ideia de um guerreiro, se assemelha à ideia de alguém que enfrenta, de alguém virtuoso, de alguém valoroso, né? O Nietzsche adora essas palavras, que entra no embate com uma filosofia de recolhimento. Para quê? Para fazer com que essas forças possam ir além do que elas podem, né? Quais forças? As que habitam em nós. Quais? Depende, a gente vai ter que olhar. É um trabalho cuidadoso. Não é mais uma alma só que tem um desejo só. É uma multiplicidade de desejos. Quais são esses desejos? E o que eles querem de nós? Aonde eles nos levam? O que eles fazem com a gente, né? É por isso que não é fácil nem simples, né? Não é, o médico não é um mágico, né? Tem que ter isso. Ter um diagnóstico claro é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Porque o que fazer com isso, né? É se tornar um legislador, aquele que diz sim, precisa saber sim a quê. Exatamente. E tomar cuidado com o espontaneísmo, né? Também não é isso. É uma construção. Essa palavra é muito mais importante do que então tá, então Deus morreu. Nietzsche falou que é tudo uma multiplicidade de forças. Aí você já levanta e sai andando. Não é assim. Aliás, é um cuidado enorme. Totalmente contra o espontaneismo, porque tem um aforismo no Crepúsculo onde ele fala: para aprender a pensar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não reagir de primeira. É segurar, calma. Segura, e aí sim. Porque ele vai falar, a gente está sendo muito espontâneo e agindo demais. Não tem como dar uma constância, uma consistência a algo que é tão assim irrefletido. Tem uma parada assim, não é só aceleração e oba-oba, como parece alguns momentos, né? Então, bom, quer ler esse próximo? Esse é muito legal. Ele é uma variação do Crepúsculo. O Crepúsculo é da guerra da vida, aquilo que não me mata me fortalece. É do comecinho do Crepúsculo dos Ídolos. Eu gosto mais dessa, é do Gaia Ciência. É a mesma coisa dita em outras palavras. O veneno que faz morrer a natureza frágil é um fortificante para o forte. Tanto que ele nem o chama de veneno. O veneno que faz morrer a natureza frágil é um fortificante para o forte. Essa maneira de filosofar, ela leva em conta, ela traz para dentro, ela coloca no mesmo plano a questão da dor. A gente costuma entender a dor como algo externo, né? E o Nietzsche passa a entender a dor como algo interno. Ele traz para dentro. Em que sentido? A dor não é mais um argumento contra a vida. Eu acho que isso é uma das coisas que torna a filosofia nietzschiana mais interessantes. A dor é sempre usada como um argumento contra a vida. A gente sempre fala, mas existe muita dor no mundo. E realmente existe. Eu estou sentindo muita dor, eu gostaria de não sentir essa dor, né? E aí, toma algum antidepressivo. Eu gostaria de não sentir mais esses desconfortos que eu estou sentindo, ou de ter esses pensamentos dolorosos que eu estou tendo. E a gente sempre atua no sentido de realmente tentar diminuir isso, porque a dor desespera a gente. A gente não sabe o que fazer quando a gente sente dor. A ideia nietzschiana vai no sentido contrário. De um jeito bem provocador, ele diz que a dor é o tempero da vida. Aí talvez seja pesado demais. Mas a dor realmente, ela funciona como um termômetro da vida. Ela indica coisas. Talvez ela indique um caminho que tenha uma saída muito mais interessante, ou talvez ela indique um caminho onde realmente não é o que a gente deva seguir. Mas a dor, ela é um indicativo preciosíssimo para a vida. E quando Nietzsche fala sobre a dor, ele fala no sentido de... Ele não fala sem conhecimento de causa, né? O Nietzsche se aposentou muito cedo. Acho que nem sei a idade, mas ele se aposentou realmente ao longo dos 20 anos. Ele dava aula na universidade, dava aula de filologia na Basileia, se não me engano.
E ele se aposentou porque ele tirava uma licença médica atrás da outra, porque ele tinha incontáveis dores de cabeça. Onde ele não conseguia nem levantar, onde ele vomitava, onde ele não conseguia fazer nada. Ele tinha que ficar o tempo todo deitado no quarto até passar. E ele fala, a doença foi o que me salvou. Né? Sem a dor, sem a doença, sem as dificuldades, eu não teria me tornado aquilo que sou. Né? Seria muito ruim se tudo tivesse dado certo. A dor, ela vem no sentido interno quando ela faz parte de um processo que você sabe que é isso e por isso envolve esta dor. Né? A gente costuma dar alguns exemplos no sentido de qualquer músico sabe que tocar bem envolve dor. Qualquer músico eu acho. Né? Sei lá, qualquer um. Dores diferentes. Qualquer dançarino sabe que dançar bem envolve dor. Eu coloquei um exemplo novo aqui. Daquele livro No Ar Rarefeito, quando o Jon Krakauer está escalando o Everest. Né? Ele era o principiante lá, ele já sabia escalar, mas ele era um dos principiantes. E tinha um monte de escalador que sabia muito melhor. E ele fala da subida dele como constante desconforto. É só isso, ele falou, é só isso, eu só sentia desconforto o tempo todo. Por quê? Porque a cada passo que eu dava, tinha menos ar para eu respirar. Quanto mais alto eu chegava, mais difícil se tornava. Mas qual seria o prazer se alguém tivesse catapultado ele lá para a ponta do Everest? Ele teria chegado lá e falado, ah, legal, bonito aqui, porra, maneiro. Aí ele já ia descer. A diferença de se conquistar, de saber que essa é, talvez não necessariamente a única maneira, mas uma maneira interessante, seja sabendo que o processo envolve uma certa quantidade de dor. E que aí você pode conseguir criar alguma coisa. Né? É a crítica dele às coisas pequenas, aos prazeres pequenos e às coisas fáceis demais. Onde não há mais uma disciplina, onde não há mais uma vontade que se prolongue, que se enfrente, e que se enfrente até a si mesmo. Né? Porque todo mundo que quer fazer alguma coisa interessante, sabe que tem que lutar contra si mesmo também, contra muitas forças internas que seguram. Então a gente tem esse primeiro procedimento do filósofo legislador, que é, para tentar encontrar aquilo do qual ele seja capaz de afirmar, primeiro ele precisa encontrar aonde ele consegue afirmar a dor envolvida. É, exatamente isso. Dar sentido à dor. Ele vai falar que o sacerdote faz exatamente isso. Mas ele faz isso como um remédio. Ele faz isso, bom, essa vida fraca aqui, eu vou dar algo em que ela possa apostar e que vai fazer ela se sentir melhor, mas também não vai mudar nada, ela vai continuar afirmando quase nada. Então eu coloco um ideal acima dela que é tão pesado que ela fica esmagada debaixo desse ideal. Ele vai falar que o homem fica, os afetos ficam presos dentro de uma jaula, assim. Mas no fundo é isso. No fundo o sacerdote é muito inteligente. O Nietzsche também dá sentido à dor. Está vendo como essa ideia de amizade e inimizade é confusa? Em diversos momentos o Nietzsche vai falar, bom, os filósofos que são como sacerdotes, ou mesmo os sacerdotes, eles são os mais inteligentes. São os mais inteligentes. Eles entenderam como funciona. Eles entenderam que justificar a dor, dar sentido à dor, é um dos maiores desafios. Porque a dor existe. Ponto. E nesse ponto ele vai ser schopenhaueriano até o fim, né? Uma das poucas coisas que ele não vai quebrar com o Schopenhauer, que é um filósofo imediatamente anterior. E o exemplo que eu estou na cabeça hoje, por conta disso, é o exemplo da parturiente, que também é um exemplo nietzschiano também. Ele vai falar, a vida começa com uma dor muito grande. Né? O parto envolve uma quantidade de dor absurda. E ainda assim, a maior parte das mães daqueles que escolhem ter filhos afirmariam totalmente, de novo, mais uma vez talvez, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, já ouvi isso algumas vezes, justifica uma das maiores criações possíveis. Então, Nietzsche vai dizer assim, isso aqui no Além do Bem e do Mal, para justificar esse primeiro ponto do filósofo legislador. O aforismo é o 211. Diz assim, seu conhecer é criar. Seu criar é legislar, sua vontade de verdade é vontade de potência. Existem hoje tais filósofos?
Já existiram tais filósofos? Não tem que existir tais filósofos? É engraçado que tem essa... Te cortei, desculpa. Tem essa mudança nietzschiana. Conforme você vai lendo os livros, você percebe que ele também começa colocando muita coisa no futuro, né? Existem tais filósofos, os filósofos do futuro, os espíritos livres. Ele começa assim, né? O humano demasiado humano fala dos espíritos livres. O Genealogia fala, e o Além do Bem e do Mal falam dos filósofos do futuro. Em 1988, que é o último ano lúcido dele, ele escreveu um monte de livro e mudou. Ele fala, eu sou este filósofo, eu estou vivendo desta maneira, eu conquistei essa maneira de viver. Então, até o Nietzsche também tá preso nessas questões do que ele é capaz e do que ele não é capaz, do que ele pode e do que ele não pode, do que nele se transforma também num certo tipo de idealismo ou não, né? No quanto ele é capaz de conquistar isso. Para que filosofar dessa maneira? Essa é talvez a pergunta final que a gente queira responder hoje. A gente respondeu, acho que o que é o filósofo. Damos duas imagens, pelo menos, né? O filósofo do martelo e o filósofo legislador. E o médico. O médico mais ligado à primeira e o artista mais ligado à segunda. Mas agora a gente vai responder uma outra pergunta que se desdobra do que é filosofia, que é para que filosofar? E assim a gente vai encerrar a aula de hoje. Ainda tem mais algumas coisinhas. Mais um aforismo bem importante, na verdade. Essa ideia de filosofar, então, vem nesse sentido. Por que a gente, por exemplo, filosofa? Por que a gente acha importante filosofar, ser amigo da sabedoria, nessa outra maneira? Para escapar dessa falta de sentido, ou de sentidos que nos são impostos, e encontrar uma nova maneira de dar sentido, né? A gente, inclusive, considerou a dor, mas o principal é a filosofia como uma maneira de criar. Criar o quê? Valores. Novos valores. Selecionar novos valores. O que é muito importante para um filósofo que quer filosofar e que quer criar valores? Não, talvez um dos primeiros passos necessários seja ele experimentar novas coisas. Como um filósofo vai conseguir selecionar os valores que interessam a ele se ele não for capaz de experimentar? Se ele não for capaz de, através dessas experimentações, colocar o corpo dele de maneiras diferentes, onde ele vivencie coisas diferentes. A crítica que se fazia ao Tales era de um filósofo como alguém desligado, né? Tem aquela anedota de que ele caiu... É o Tales? É o Tales, né? Ele caiu num buraco porque ele estava olhando as estrelas. Então, o filósofo sempre é visto como alguém desligado, alguém no mundo da lua, alguém que não está entendendo nada, e aí ele cai num buraco, né? Ou seja, as coisas práticas, e ele se ferra por causa disso. Então, filosofar é uma idiotice, né? A maneira como Nietzsche entende filosofar é mergulhar no mundo. Mergulhar, não sair do mundo. Mergulhar no mundo. Quanto mais, pensando de novo na questão do mar, né? Filosofar pode ser ficar com o pezinho na borda, mas talvez seja muito mais interessante, talvez a pessoa esteja com medo e queira, na verdade, mergulhar. Queira pegar um jacaré, queira surfar, queira ir para o fundo, queira ficar lá com os amigos, né? A ideia de filosofar passa a ser mergulhar no mundo, que é uma ideia muito diferente do que a gente tem de filosofia. E é uma ideia muito mais leve do que a gente tem de filosofia. A filosofia passa a ser uma coisa muito mais ligada à busca de vivências que se cultive e se transforme em pensamentos e que alimente de novo essa experimentação. E alimente de novo essa vontade de viver. E alimente de novo essa vontade de filosofar, de pensar. Pensar vem acompanhado desse prazer de viver, né? De estar na vida acontecendo, né? Uma postura radicalmente diferente da maneira que a gente entende de filosofar, né? O filósofo na sua cátedra, o filósofo na sua torre de marfim, o filósofo isolado do mundo, dos outros, dos acontecimentos, né? A concepção é o completo oposto, praticamente, né? Um filósofo mergulhado no mundo o máximo possível, dentro da vida. Sim. No Crepúsculo ele fala assim: eu lancei os homens ao alto mar, aonde o enjoo é maior, mas aonde a gente experimenta as forças com mais intensidade. Então, ele fala isso... É no Zaratustra, na verdade? Não me lembro agora, fiquei em dúvida. Acho que é no Zaratustra. No Assim Falou Zaratustra.
ele fala, lancei o homem ao alto mar, nesse sentido de que abriu os horizontes. Então, o alto mar é onde mais tem horizonte, onde eu mais posso me movimentar, onde eu posso ir para qualquer um dos lados onde eu vejo, não tem nenhuma parede. É lá, ele fala, cuidado, né? O Zaratustra falando aos seus discípulos, digamos assim, cuidado, é lá onde bate o maior enjoo. É lá onde você fica mais perdido, mas é lá onde você tem a maior capacidade de criar, quando você se vê com o mundo aberto diante de você. Então, esse filósofo que precisa ir para o alto mar, nessa figura, nessa metáfora, para poder decidir, para poder se afirmar num determinado sentido. E o Nietzsche não dá doutrinas. É. Então a gente não vai ler os 10 mandamentos nietzschianos de como ser um filósofo e tal. Mas, pelo contrário, ele vai falar, não me sigam. Ele vai falar, não me sigam. E não me confundam. Né? E confundiram ele muito. Que merda. Né? E seguiram ele muito. Bom, não vou entrar nisso. Ele vai falar no Et Homo, que é eis o homem, né? É uma passagem bíblica, né? Ele vai falar no Et Homo, que é um dos últimos livros que ele escreveu, coisas que ele fez. Ele vai falar, olha, cada um vai ter seu caminho. Eu fiz mais ou menos assim. Então ele vai dizer algumas coisas que são dignas do que ele chamou de uma grande saúde. Né? Então ele chama assim, ele fala primeiro, é necessário uma crueldade consigo mesmo. Né? Nietzsche é um adversário do afeto compaixão. Ele fala, a gente precisa ter amor à vida forte e fazer o máximo possível para elevar a vida das pessoas, a força da vida das pessoas. Então ele é cruel consigo mesmo. Ele admitindo essa crueldade consigo, ele admite uma certa crueldade com os outros, né? Tomando cuidado com as palavras, mas sim, uma certa crueldade com os outros. Para quê? Para que essa pessoa tenha a chance de crescer, de se fortalecer. Uma outra coisa que ele diz, é engraçado, é distância. Distância em que sentido? Ele fala, o amor ao próximo, isso é no Zaratustra, ele fala, o amor ao próximo é o mau amor a si mesmo. Em que sentido? No sentido de um fechamento para a diferença. O amor, ele fala, eu não amo o próximo, eu amo o distante. Né? Por que o Zaratustra diz que ele não ama o próximo, ele ama o distante? Porque ele ama aquilo que difere, aquilo que tem no Crepúsculo é um sim, um não e uma meta. Ele ama isso, ele ama alguém que tem uma meta, ele ama alguém que nesse processo sabe que vai diferir de si mesmo. Ele não ama o próximo, ele ama o distante. Então há uma distância, um distanciamento. Ele fala, inclusive, há nesse processo uma certa intransigência. Né? Porque a partir do momento que você retira valores que você carregava, a partir do momento que você entra em luta com uma enorme quantidade de valores que estava aí posta, quando você encontra os seus, puta, aí você vai ficar intransigente mesmo. Você vai falar, não, isso é isso. Eu descobri. Isso é meu, isso sou eu, isso aqui eu me tornei. Isso é isso. Então eu não vou, desse ponto eu não abro mão. Isso é um valor que eu construí para mim. E pensa na força que vem daí, né? Nesse mar de forças de encontrar um pequeno justificar, né? Um pequeno algo que você não questiona, né? Ao qual você é intransigente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso aí é a base a qual a gente consegue usar, né? A pedra angular de um homem que quer colocar as forças num determinado destino, num determinado sentido, né? Isso é impressionante, isso é impressionante. E dá para dizer como se encontra esses valores de uma maneira extremamente didática, que a gente falou no começo da aula, uma fisiopsicologia, não é? Então, a maneira como se encontra valores é exatamente através do corpo, né? A gente não precisa mais de um horizonte para encontrar valores, agora a gente faz através do corpo. E ele fala, uma das melhores maneiras é convencendo o corpo, né? O corpo precisa ser convencido para que os valores sejam fortes, né? Porque sem o corpo você não vai chegar em lugar nenhum. Contra o corpo, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa ter ele junto com você. Às vezes convencendo, isso é numa figura de linguagem mais. Mas ainda assim, às vezes a gente precisa convencer certas partes do nosso corpo, convencer certas partes do nosso passado, da nossa história, da nossa existência, basicamente, né? Tendo isso... Convencer me lembra transvalorar também, né? É a capacidade flexível de você olhar para uma determinada coisa de vários aspectos, né? Tudo isso lembra transvalorar, mas isso acho que é melhor do que convencer. Né? Educar também. Educar para potência. O convencer vem bem nesse sentido. Um outro ponto que ele fala,
sinônimo de uma grande saúde é a questão da dieta, né? Ele fala, as experimentações e as vivências que se fazem são em todos os sentidos. Tudo é uma dieta, né? Então isso vale para as comidas que você come, mas isso também vale para as pessoas com quem você se relaciona, e talvez essa intransigência seja interessante em alguns pontos. Isso vale para os livros que você lê, né? Isso vale para os lugares que você frequenta, né? Esse corpo, ele vai dar a medida, vai dar o grau, né? E de quais são as coisas que devem ser mais ou menos experimentadas. E o resultado disso, ele fala, uma das principais características da grande saúde é a leveza. A leveza, né? Ele fala, quando o bailarino dança, parece que ele está flutuando. Você não vê todo o suor que ele teve, todas as dores que ele teve, todas as dificuldades que ele teve, todos os medos que ele teve, tudo que ele enfrentou. Você vê ele leve, né? Parece que ele está flutuando. Quando tem alguém solando maravilhosamente num instrumento, você esquece todo o peso e ele parece extremamente leve. A vida se torna leve quando você exige o mais pesado, né? Então, essa leveza é uma das principais características, uma desenvoltura, que é diferente do espontaneísmo, né? É diferente, é difícil conquistar esse tipo de espontaneidade, né? É muito mais difícil, porque passa por um processo. É diferente o processo de deixar tudo para trás e um processo dessa afirmação, construir alguma coisa, levar alguma coisa, fazer alguma diferença no próprio modo de vida. Isso fecha essa ideia de grande saúde, mas a gente fecha essa ideia com uma ideia de saúde completamente diferente daquela que a gente costuma pensar, né? Saúde como ausência de dor, ausência de sofrimento, né? Essa ideia que a gente constrói a partir dessa inversão, né? A partir da ideia de que a dor ela complementa, né? Que a dor justificada ela trabalha a serviço do filósofo, da vida. Então a gente vai seguir lendo um fragmento póstumo aqui, que diz assim: parece que somos de modo diferentes daquele que outrora era o filósofo, né? Ele se espantando um pouco com isso. Nossa, olha como a gente está falando coisas que né, que são avessas não só ao senso comum, mas avessas àquilo que muita gente que se dizia filósofo já disse. Então, parece que somos de modo muito diferente daquele que outrora era o filósofo. Não somos em absoluto moralistas, né? Primeiro. Não acreditamos em nossos ouvidos quando os ouvimos falar, né, os moralistas, todos esses homens de outrora. Eles dizem, aqui está o caminho para a felicidade. E fecha aspas. Com isso, cada um deles pula sobre nós, com um regulamento nas mãos e com unção em sua goela hierática. É? Mas, por favor, meus senhores, o que importa a nós a sua virtude? Nós somos, por natureza, demasiadamente felizes, demasiadamente virtuosos, para não achar um pouco tentador tornarmos-nos filósofos. Quer dizer, imoralistas e aventureiros. Temos uma curiosidade particular pelo labirinto. Por isso, não medimos esforços para fazer amizade com o senhor Minotauro, de quem se conta coisas perigosas. Que nos importa vosso caminho que leva para cima e vossa corda que leva para fora, que leva à felicidade e à virtude, que leva a vocês, eu receio. Vocês desejam salvar a nós com a vossa corda? E nós lhe pedimos encarecidamente, pendurem-se nessa corda. Então, é o Nietzsche enfrentando aquilo que fala, bom, isso não é filosofia. Isso não é filosofia. Aquele tipo filósofo moralista que dá o seu imperativo categórico, que dá a sua receita para consertar o mundo, que dá a sua receita para endireitar a existência. E ele fala, bom, se pendura nessa corda. Tipo, sabe? Se essa existência não é digna, a gente tem uma curiosidade pelo labirinto e quer falar com o Minotauro. O Minotauro é aquele que manda no labirinto, aquele que vive no labirinto. Eu quero entender, quero conversar com esse cara deve ser interessante, né? As palavras que ele usa fazem todo sentido, né? O que é filosofar? É um amor pela aventura? Então, filosofar é um amor pelo perigo. Filosofar é, de modo algum, ser moralista, né?
Então a gente agora entrou no campo de uma filosofia nietzschiana. A gente passa a entender o que é uma filosofia para Nietzsche e a gente passa a entender o que é esse objetivo do filósofo nietzschiano, né? De modo algum é oferecer uma corda para fora, ou oferecer uma felicidade fácil, ou oferecer um refúgio, né? Tem um livro do Cláudio Oppiano, que foi um dos primeiros que estudou Deleuze. O nome do livro é A Grande Aventura do Pensamento. Um bom jeito de dizer sobre a filosofia de Nietzsche, talvez seja a grande aventura da própria vida e do próprio pensamento. Como um, o tempo todo, se reflete no outro, né? Filosofar passa agora a estar muito mais próximo de dançar, né? E mais distante de encontrar uma verdade oculta ou uma verdade última. Filosofar passa a estar muito mais próximo da estética, né? E muito mais distante de um regulamento, né? Sim. Nesse sentido, nesse curso, agora para encerrar, a gente quer trazer algumas das ferramentas que podem fazer o sim superar o não. Essa é a ideia, porque existe um sim, um não e uma meta, é o que ele fala, né? Só que esse sim tem que colocar o não nesse lugar. O que eu nego não pode tomar a frente daquilo que eu afirmo. Eu tenho que afirmar aquilo me usando de uma negação, sim, para lá com esses ídolos que não me interessam. Mas eu não posso ficar nisso. Então, a ideia desse curso, como da maioria dos cursos de Nietzsche que a gente dá, é não ficar só no lado diagnóstico, no filósofo destruidor que ele era e pelo qual ele é famoso, né? Mas tentar ir além, tentar chegar nesse lugar de afirmação. A gente vai usar basicamente os dois conceitos das duas últimas aulas, que é eterno retorno e amor fati, para fazer isso. Eu acho que a gente termina, né? Porque tem algumas coisas anotadas aqui, mas são só umas provocaçõezinhas para a gente. Acho que a gente falou mais do que uma aula aberta do que a gente costuma falar, mas se vocês tiverem perguntas, estamos por aqui. É isso aí, obrigado.